no mesmo sentido, ou seja, de que a COSIP não deveria integrar, que a COSIP deveria integrar a base de cálculo para o repasse de 12º ao Legislativo Municipal. Esse é o relatório, senhor presidente. Eu reitero o parecer 2054/2018, que tem a seguinte emenda. Na verdade, o parecer ele se propõe a delimitar as receitas que, no entendimento do Ministério Público, compõem a base de cálculo. E, ao final, eu vou me abster de ler a emenda e vou ler apenas a conclusão. A conclusão, que está no item 6 do parecer. Do exposto, o Ministério Público de Contas manifesta-se no mérito, nos termos do artigo 187 do Regimento Interno do TCE-AL, pela resposta à consulta nos seguintes termos. O montante do repasse efetivo a título de 12º depende de previsão legal, podendo até ser menor do que o teto constitucionalmente estabelecido no artigo 29-A da Constituição da República, mas nunca superior. As receitas provenientes da contribuição de iluminação pública, bem como os consectários legais do inadimplemento de obrigação tributária ou da cobrança da dívida ativa, devem ser computadas para efeito do limite do 12º a ser repassado ao Poder Legislativo. A contribuição previdenciária do servidor público, por se tratar de receita vinculada a fim específico e por não pertencer ao ente público, não constitui receita do município, e a multa de origem não tributária, multa de trânsito, não devem ser computadas. O repasse a título de compensação devida pela incidência da Lei Complementar 87/96 não deve ser considerado para efeito do limite do 12º, porquanto não está expressamente previsto no artigo 29-A da Constituição. Os royalties e as verbas recebidas pelo SUS não devem compor o limite do 12º, aquelas por terem natureza indenizatória, essas por serem vinculadas ao custeio da saúde do cidadão brasileiro e ambas por não constarem do rol taxativo do artigo 29-A. Os recursos do Fundeb recebidos pelo município, inclusive a complementação por parte da União, que não integrarem a base de cálculo mencionada no artigo 29-A da Constituição da República, não são contabilizados na apuração do montante máximo das despesas do Poder Legislativo Municipal. Por fim, os recursos municipais destinados ao Fundeb e previstos no artigo 29-A da Constituição, tais como a parcela recebida do Fundo de Participação dos Municípios e a relativa ao ITR, devem ser contabilizados na apuração do montante máximo possível das despesas do Legislativo Municipal. Esse parecer que, apenas reiterando o que foi relatado pelo conselheiro relator, nós expomos nesse momento. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, a gente tem um precedente, tinha um precedente da conselheira Ana Raquel, em seguida esse precedente foi substituído trazido pelo conselheiro Sérgio Maciel, no acórdão de número 074/2019, no sentido de entender que a COSIP não deve integrar a base de cálculo para fins de cálculo do limite máximo de despesa com pessoal, limite máximo de despesa do Poder Legislativo Municipal, tendo em vista que, do ponto de vista contábil, não se trata de uma receita tributária, mas de uma receita de contribuição. O conceito isso já está amplamente pacificado aqui na Corte. O conceito de receita tributária nos é fornecido não pelo direito tributário, mas sim pelo direito financeiro. E o direito financeiro, a partir da Lei 4.320, classifica esse tipo de receita como receita não tributária, receita corrente não tributária. Portanto, seguindo os precedentes da Corte, eu estou negando conhecimento à consulta, notificando o gestor quanto ao arquivamento dos autos, em virtude de já existir um pré-julgado em vigor no tribunal com caráter normativo que disciplina, que melhor esclarece essa matéria para os jurisdicionados. É como eu estou votando, senhor presidente.
Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Rodrigo. Em votação, conselheira Selma. Excelência, acompanho o relator, ressalvando aqui as divergências que eu entendo não constituir quanto à questão das receitas tributárias, nem taxas, nem contribuições de melhoria e nenhuma das contribuições especiais, dentre elas a COSIP. Ok. Conselheira Maria Cleide. Conselheiro Fernando. Aprovado, conselheiro. Senhor presidente, eu trago para relatar também uma consulta formulada esta Corte de Contas pelo senhor Manuel Brasiliano de Santana, na qualidade de prefeito do município de Piranhas, por meio da qual indaga se as verbas provenientes da repatriação de recursos do exterior devem ser consideradas para fins de repasse quando do cálculo do 12º do Legislativo Municipal. O procedimento tramitou pelo Gabinete dos Auditores e, por meio do parecer de número 030/2017, concluiu que as referidas verbas devem ser incluídas no cálculo do 12º do Legislativo Municipal. Em seguida, tramitou pelo Ministério Público de Contas, que emitiu o parecer de número 2151/2019/PG/GS, emitindo entendimento no mesmo sentido dos auditores. Esse é o relatório, senhor presidente. Doutora Estela. Eu reitero também o parecer 2151/2019 e vou me ater a ler a parte do parecer conclusiva, a parte que traz uma sugestão de resposta. Diante do exposto, nos termos da consulta formulada, o Ministério Público de Contas opina pela sua admissibilidade, propondo a resposta nos seguintes termos. As receitas provenientes da repatriação integram a base de cálculo do limite de despesas do Poder Legislativo do ano subsequente à arrecadação. Os acréscimos no orçamento corrente da receita com fundamento nos recursos provenientes da repatriação de valores podem ser usados para a majoração das despesas do Legislativo, desde que haja previsão na lei orçamentária ou em créditos adicionais, em especial os provenientes do excesso de arrecadação, e somente devem ocorrer quando não implicarem violação aos limites percentuais de despesa impostos pela Constituição no artigo 29A, calculadas sempre em relação ao exercício antecedente. Somente para fins de bem delimitar o objeto da consulta, os recursos de repatriação recebidos pelas prefeituras em dezembro de 2016, objeto do presente questionamento, são decorrentes da aplicação da Lei 13.254/2016, que instituiu o regime especial de regularização cambial e tributária. Este consiste na possibilidade de pessoas físicas ou jurídicas que remeteram ou mantiveram recursos, bens ou direitos no exterior, de origem lícita, sem terem feito a devida declaração, ou que a fizeram de forma irregular, realizarem a declaração daqueles, regularizando-os, pagando imposto de renda e multa. Então, foi só por conta de um questionamento do presidente sobre a delimitação do objeto da consulta, e eu reitero o parecer 2151/2019 da Procuradoria-Geral. Senhor presidente, eu vou pedir vênia para dispensar a leitura da competência, da admissibilidade, formulado por parte devidamente legitimada, foi o prefeito do município de Piranhas. A matéria se encontra inserida no rol do artigo 1º, inciso 19, da Lei 5.604/94, combinado com o artigo 6º, inciso 10, da Resolução Normativa número 003/2001, ou seja, possuir repercussão financeira, contábil, orçamentária, operacional. E passo ao mérito da consulta. Eu estou respondendo de forma bem simples também, nos seguintes termos. Para responder ao questionamento, cabe primeiro esclarecer o que se entende por repatriação no contexto em análise. Trata-se de, abre-se aspas, nome genérico dado ao regime especial de regularização cambial e tributária para a declaração voluntária dos recursos, bens ou direitos de origem lícita
não declarados, declarados com omissão ou alguma incorreção, remetidos ou mantidos no exterior. Ponto. Sobre esses recursos será aplicada a alíquota de 15% referente ao imposto de renda e mais 15% referente a multas. Fecham-se aspas. Esse regime é disciplinado pela Lei 13.254/2016, que em seu artigo 6º, parágrafo 1º, estabelece quanto à destinação dos valores arrecadados o compartilhamento entre a União, Estados e municípios nos seguintes termos, abrem-se aspas novamente. Para fins do disposto nesta lei, o montante dos ativos objeto de regularização será considerado acréscimo patrimonial, sujeitando-se a pessoa física ou jurídica ao pagamento do imposto de renda sobre ele, a título de ganho de capital, alíquota de 15% vigente em 31 de dezembro de 2014. Parágrafo 1º preconiza que a arrecadação referida no caput será compartilhada com estados e municípios na forma estabelecida pela Constituição Federal, especialmente nos termos do que dispõe o inciso 1º de seu artigo 159, grifos nossos. Nesse sentido, senhor presidente, a citada norma constitucional impõe, abrem-se aspas, artigo 159, a União entregará, inciso 1, do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, 49% na seguinte forma, 22% e 0,5% ao Fundo de Participação dos Municípios, 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decênio do mês de dezembro de cada ano, e 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decênio do mês de julho de cada ano, fecham-se aspas. Nesta senda, insta a esclarecer que o Fundo de Participação dos Municípios é uma forma de participação dos entes locais e estaduais na arrecadação de alguns impostos da União, tais quais o imposto de renda e o imposto sobre produtos industrializados, constituindo-se em fonte essencial para a sobrevivência de muitos municípios. Sendo assim, as verbas objeto da presente consulta integram o Fundo de Participação dos Municípios e, consequentemente, a base de cálculo do limite máximo de despesa do Poder Legislativo, haja vista que, segundo previsão do artigo 29-A da Carta da República, o total de sua previsão de despesa considera os valores das receitas provenientes do mesmo fundo. Seguindo esse entendimento, o Tribunal de Contas da Paraíba decidiu que os recursos de repatriação de que trata a Lei 13.254/2016, recebidos pelos municípios em 2016, tanto multas quanto tributos, por fazerem parte integrante do Fundo de Participação dos Municípios, devem compor a base de cálculo para o limite de despesa do Poder Legislativo Municipal. Fecham-se aspas. Na mesma linha, transcrevemos entendimento do Tribunal de Contas do Estado do Piauí e do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Portanto, senhor presidente, a resposta ao consulente é afirmativa. Os recursos de repatriação integram a base de cálculo do limite máximo de despesa dos legislativos municipais. Entretanto, é importante destacar que, apesar das receitas da repatriação integrarem as transferências aos municípios por meio do FPM, isso não significa a possibilidade de automaticamente se elevar o valor do duodécimo do Legislativo Municipal. E aqui nós trazemos nota técnica expedida pela Confederação Nacional dos Municípios, nota técnica CNM de número 32/2016,
Eu vou ler o que nos interessa. Item 11. Caso a previsão da arrecadação, tendo como base o exercício anterior, seja maior do que o efetivamente arrecadado, o Legislativo deve fazer a limitação de empenho para se adequar a esse valor, não cabendo receber parte da multa da repatriação. Por outro lado, caso o Legislativo esteja com valor menor que o limite da Constituição, pode fazer jus a uma suplementação de orçamento, cabendo receber parte da multa da repatriação. Dito isso, tendo em vista sempre os limites de despesa previstos na Constituição, tem-se que é juridicamente possível, mediante abertura de créditos suplementares, ou melhor, créditos adicionais, elevar o orçamento do Legislativo até o montante limite constitucional na esteira do que já entendeu, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, e aqui transcrevo acórdão daquela Corte. Por todo o exposto, senhor presidente, estou votando no sentido de conhecer a presente consulta e no mérito responder ao consulente nos seguintes termos. As receitas oriundas dos recursos de repatriação, entre parênteses, regime de regularização cambial e tributária, fecham as parênteses, por integrarem as transferências constitucionais do Fundo de Participação dos Municípios, devem ser consideradas no cálculo do 12º da Câmara Legislativa Municipal, obedecidas às limitações do artigo 29-A da Constituição da República de 1988. É como eu estou votando, senhor presidente. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Rodrigo. Em votação, conselheira Selma. Excelência, parece não haver qualquer dúvida a respeito. Acompanho o relator. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator. Aprovado. Senhor presidente, sendo assim, minha pauta fica esgotada. Pela ordem, conselheiro Alberto. Então, falta para hoje, senhor presidente. Conselheiro Sérgio. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhora procuradora do Ministério Público de Contas, tenho a relatar o processo TCAL número 3.513/2017. Trata-se de uma inspeção in loco na Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, a SMTT, do município de Arapiraca, em Alagoas. Passo para o relatório, senhor presidente. Trata-se de inspeção in loco realizada na Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito do município de Arapiraca, a SMTT, referente ao exercício 2015, originando o relatório Audi de Fazenf, número 003/2017, de folhas 4 a 8. Em 29 de março de 2017, os autos foram encaminhados à conselheira Maria Cleide da Costa Bezerra, relatora à época. E aqui eu passo a fazer um histórico do trâmite processual do presente processo e faço o registro aqui que em 10 de abril de 2017, por meio de despacho de folhas 455, os autos foram encaminhados ao Gabinete dos Auditores para emissão de parecer. Diante da superveniência da Resolução Normativa número 006/2018, que alterou as atribuições dos auditores, estes não se manifestaram nos autos. Em seguida, os autos evoluíram para o Ministério Público de Contas para manifestação. Em 15 de março de 2019, os autos retornaram a este relator com a manifestação do Ministério Público de Contas, no parecer número 104 de 2019 da 6ª Procuradoria de Contas, PBN, de folhas 457 a 460, que propugnou, em síntese, que os autos fossem encaminhados à diretoria técnica desta Corte de Contas para emissão de relatório acerca do resultado dos julgamentos relativos aos atos e contratos da entidade referente ao exercício 2015, b, que fossem anexados a estes autos o balanço geral do órgão relativo ao exercício 2015 e, por fim, a citação dos gestores responsáveis por eventuais achados que caracterizassem irregularidade
das contas em apreço e, posteriormente, o retorno do processo àquele parquê de contas com nova manifestação. E aqui, nos autos, eu exarei um despacho direcionado para o Ministério Público de Contas, após o conhecimento daquele parecer, do qual reproduz uma parte, até mesmo para que possamos, se for o caso, discutir e, se for também o caso, apontar algum equívoco aqui nesse despacho e até no encaminhamento dado ao processo. Portanto, eu, no despacho, registro, ressaltando a elevada estima que este relator nutre por este Ministério Público de Contas, ouso discordar das proposições desse conceituado órgão ministerial, uma vez que tratam os autos de inspeção in loco, ou seja, instrumento de fiscalização utilizado pelo Tribunal de Contas para suprir omissões, lacunas e informações, esclarecer dúvidas, apontar a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos e fatos específicos praticados pela administração por qualquer responsável sujeito à sua jurisdição, bem como para apuração de denúncias ou representações, conforme dispõe o ato 172/2015, que trata do Plano Anual de Auditoria e Inspeção e os procedimentos de fiscalização e da outras providências. Conforme consta no preâmbulo do relatório DEFASENF número 003/2017, folhas 4, a finalidade dos trabalhos que originaram este processo se restringiu à análise dos documentos comprobatórios de receita e despesa da SMTT Arapiraca, referentes ao exercício 2015, sob os aspectos contábil, financeiro e jurídico. Assim, anexar a estes autos o balanço geral e o relatório dos julgados de atos de contratos, como propõe o Ministério Público de Contas, resultaria na alteração do escopo da inspeção e a necessidade de nova análise e produção de novo relatório, caracterizando a transmutação destes autos em processo de prestação de contas de gestão do responsável, o que obviamente não é o caso. Continuo no despacho. Com relação à citação do gestor, entendo dispensável, uma vez que este instrumento tem a finalidade de oferecer ao gestor ou responsável a oportunidade de apresentar justificativa de defesa por escrito ou recolher a quantia devida, quanto aos atos irregulares por eles praticados e passíveis de imputação de débito ou cominação de multa, verificados nesses processos e, no caso sob exame, não foram constatadas ilegalidades ou irregularidades, dano ou prejuízo ao erário. Continuo no despacho. Em princípio, como não foram apuradas infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, conforme assentado na parte das considerações finais e conclusão do relatório DEFASENF número 003/2017, folhas 13, após o julgamento dos atos de receita e despesa objeto deste processo de inspeção, poderíamos determinar que se procedesse à juntada destes ao processo de prestação de contas do gestor ou do responsável, referente ao exercício de 2015, e não o contrário, como propõe o Ministério Público de Contas. Enfim, divirjo do encaminhamento sugerido por este respeitável Ministério Público de Contas. Em sua compreensão, diante do que consta do relatório DEFASENF número 003/2017 e demais documentos juntados aos autos, entendo que estes se encontram em condições de receber parecer conclusivo por parte deste parquê de contas. Pelas razões expostas, com fulcro no artigo 57 da Resolução número 003/2001, o nosso regimento interno, encaminha os autos a esse Ministério Público de Contas para novo pronunciamento. Então foi isso. O Ministério Público de Contas apresentou um parecer nos autos e que propugnava por juntada do processo de prestação de contas do gestor a esse processo de inspeção ou auditoria in loco, e também a citação do gestor e que fossem encaminhados também para a diretoria técnica para nova análise.
eu entendi dispensável tudo isso e encaminhei de volta até para um novo pronunciamento do Ministério Público de Contas. Então, em 14 de maio agora deste ano, o Ministério Público de Contas voltou a se pronunciar sobre os autos por meio do parecer número 966/2019, da 5ª Procuradoria de Contas, SM, concluindo, após seus fundamentos, os seguintes termos. Nesse sentido, à luz dos argumentos supra, requer-se a reconsideração do entendimento de Vossa Excelência, reiterando os pedidos do parecer número 104/2019. E aqui o Ministério Público de Contas grifou. Aí passa a falar o Ministério Público de Contas nesse último parecer. Em não sendo deferido o requerimento supra, o Ministério Público de Contas manifesta-se sucessivamente em homenagem, novamente, à celeridade e à eficiência, pela juntada de cópia da presente auditoria ao processo TC eletrônico número 4.916/2016 para ponderação na oportunidade do julgamento das contas anuais. Ou seja, esse processo que o Ministério Público de Contas cita aqui é o processo de prestação de contas daquele gestor, do superintendente da SMTT de Arapiraca. 2. Sugere também, em nome da celeridade e da eficiência, considerando o entendimento externado por Vossa Excelência na condução deste processo, bem como a paralisação do processo eletrônico número 4.916/2016 por considerável lapso, pela determinação das medidas de instrução elencadas no parecer número 104/2019, nos autos da prestação de contas anual, de modo que aqueles dispensem pedido de instrução complementar ao aportarem no Ministério Público de Contas. E 3, pelo sucessivo arquivamento do feito, considerando que não existe no relatório de auditoria qualquer achado negativo que determine providências autônomas de recomendação, audiência, oitiva, sancionamento ou conversão em tomada de conta especial. Bem, esse foi o último pronunciamento do Ministério Público de Contas. Em 20 de maio de 2019, os autos retornaram ao gabinete desse conselheiro substituto. Eu só friso aqui que provavelmente Vossas Excelências tenham se deparado com parecer desse teor do Ministério Público de Contas, no sentido de sempre fazer a juntada de um processo que trata, por exemplo, como este, de inspeção em loco, ao processo de prestação de contas, bem como aqueles julgamentos de contratos e licitações que analisamos aqui, ao processo de prestação de contas, para que o resultado desses julgados pesem no exame daquelas prestações de conta. Então, o contexto aqui desse meu relatório trata dessa situação e que aí eu superei e já passo aqui para o exame do processo em si e trago mérito também. Mas aí, senhor presidente, só fica à vontade se Vossa Excelência entender que o Ministério Público de Contas deva se pronunciar nesse momento ou no final do meu relato. Doutora Estela. Bem, como relatado pelo conselheiro Sérgio, houve uma primeira manifestação do Ministério Público de Contas que foi no sentido de tratar esse processo de auditoria como processo de conta de gestão. Então, com vistas a viabilizar o julgamento desse processo como contas de gestão, pediu-se que fosse juntado um relatório de todos os atos e contratos que já tivessem sido julgados pela Corte relativo ao período, que fosse juntado o balanço geral anual, não se trata de contas de governo, porque é uma superintendência, e que a partir daí fosse procedida a notificação do gestor para que ele se defendesse em razão de alguma irregularidade que fosse apontada. O conselheiro Sérgio manifestou uma discordância em relação ao procedimento proposto, por entender que os autos em análise não se tratavam de prestação de contas de gestão, mas de inspeção in loco, e que a inspeção in loco ela se prestaria somente a esclarecer dúvidas sobre um determinado ato, que a anexação às diligências propostas pelo Ministério Público de Contas, elas iriam alterar o escopo do processo,
deixaria de ser um processo de auditoria, de inspeção, para se tornar uma prestação de contas, e que não caberia a citação do gestor, porque o relatório de inspeção não indica qualquer irregularidade. Então, assim, quando o processo voltou para a reanálise e após essa manifestação do conselheiro Sérgio, a primeira consideração que foi feita nos fundamentos dessa última manifestação é que, muito embora o processo ele seja classificado como inspeção in loco, na verdade, ele tem uma natureza de auditoria, porque a inspeção in loco ela vem para trazer esclarecimentos em razão de um outro processo pré-existente, né? Uma necessidade de uma verificação no local, na sede da administração, sobre uma determinada dúvida que surja, por exemplo, numa prestação de contas ou num julgamento de contrato. Nesse caso, não. O procedimento ele foi instaurado para verificar, como diz o artigo 180, 180 do regimento, né? Por propiciar conhecimento geral dos órgãos e entidades da administração direta, indireta e fundacional dos poderes do Estado e do município e avaliar suas operações, atividades, sistemas de gerenciamento e controle, bem como a execução e o resultado alcançado pelos programas de governo. Então, a auditoria ela tem um objeto mais amplo. Ela visa a dar uma fotografia do ente, né, naquele período analisado. Então, por isso foi feita essa primeira manifestação do Ministério Público tendeu a equiparar esse processo de auditoria a um processo de prestação de contas de gestão e unificar dois procedimentos que tramitariam autonomamente no tribunal em um só, já que eles teriam a mesma finalidade de julgar os atos de gestão daquele exercício. Mas caso, como foi posto, né, foi pedida a reconsideração do entendimento do conselheiro para se proceder dessa forma, e se entendendo esse processo como uma prestação de contas de gestão e sendo juntados os dois processos, a partir daí passasse a desenvolver atividades de instrução para ampliar, na verdade, o objeto que foi considerado pela diretoria técnica, porque muitas vezes as auditorias elas ficam adstritas a aspectos contábeis, e ela, na verdade, tem um objetivo muito mais amplo, né? Como diz aqui, inclusive, avaliar os resultados alcançados pelos programas de governo, que demanda também uma análise além do meramente contábil. Então, foi feito nesse sentido. Essa segunda manifestação, ela pede a reconsideração do conselheiro Sérgio, para que se proceda dessa forma, mas caso não entenda, em nome da celeridade, nós avançamos para uma análise de mérito e, dessa vez, fazendo uma análise isolada da auditoria, que, como o relatório não traz nenhum achado, não haveria razão para se prolongar esse procedimento, até porque a ação de controle ela se tem satisfeita com a mera verificação de regularidade. A auditoria ela prossegue para ser convertida em um procedimento administrativo na forma do artigo 182, quando é constatado procedimento de que possa resultar dano ou cometimento de irregularidade grave. No caso, o relatório ele não aponta nenhum achado irregular. Então, a ação de controle estaria satisfeita nesse momento então, essas medidas de instrução que foram pedidas anteriormente no processo de auditoria, a gente direciona elas para que sejam feitas no processo de contas de gestão. Arquivando-se a auditoria, por não ter nenhum fundamento para o seu prosseguimento com conversão em procedimento administrativo e passando a requerer essas medidas de instrução na prestação de contas, que é o processo eletrônico 4916-2016, que foi verificado no sistema uma paralisação por um tempo bem razoável. Então, ainda tanto como forma de imprimir celeridade, como também de movimentar esse outro processo que se encontra paralisado, nós redirecionamos esses pedidos para o processo de prestação de contas. Então, foi nesse sentido a segunda manifestação. Sérgio. Senhor presidente, dando continuidade aqui, eu faço o registro da competência dessa Corte de Contas aqui para examinar o referido processo, conforme dispõe lá o artigo 1º, inciso 6º da nossa lei orgânica e o artigo 6º, inciso 8º, combinado com 32, inciso 2º do nosso regimento interno. E aqui, senhor presidente, como bem já me referi no relatório e o Ministério Público de Contas também já mencionou,
não houve irregularidade apontada aqui registrado nessa inspeção em loco. E aí eu falo inspeção em loco porque Vossa Excelência, quando autorizou os servidores dessa Corte de Contas proceder ao exame naquela municipalidade, na Superintendência de Transporte, na SMTT de Arapiraca, Vossa Excelência autorizou a realização de inspeção in loco naquela superintendência. E aqui eu chamo a atenção que o escopo dessa inspeção é bem delimitado e bem preciso, objetivo, que tinha como objeto os documentos comprobatórios de receita e despesa sobre os aspectos da legalidade contábil e financeira, apenas isso. Então, não se trata aqui de um exame de gestão. Então, não se justifica, por exemplo, o exame dessa inspeção in loco com o exame da prestação de contas do gestor da Superintendência de Transporte e Trânsito de Arapiraca. E aqui, para não me alongar, como não houve irregularidade apontada, eu passo por todos os pontos examinados aqui no relatório de inspeção in loco, mas aí já concluindo, eu aponto que, conforme aquele relatório, no período de 10 a foi feita a inspeção no período de 10 a 14 de outubro de 2016, aquela equipe de inspeção da Defasenf apontou que, ou melhor, constatou que a contabilidade da SMTT de Arapiraca se encontrava com seus registros de receita e despesa devidamente processados e contabilizados, bem como com seus balancetes elaborados e encadernados. E aí, a conclusão, ao final da equipe de inspeção, foi de que o seguinte, aqui eu reproduzo, eles concluíram, a equipe de inspeção concluiu que não foi detectada anormalidade no exame procedido em loco nas receitas e despesas da SMTT de Arapiraca. E aí eu passo direto para a proposta de voto, que é o seguinte: à vista do exame in loco realizado na Superintendência de Transporte e Trânsito do município de Arapiraca, SMTT, referente ao exercício de 2015, notadamente dos documentos de receita e despesa, considerando as conclusões do relatório Defasenf número 003/2017, de folhas 4 a 8, considerando também que não foram apuradas transgressões à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, propõe ao plenário desta Corte de Contas adote a seguinte decisão: conhecer do relatório Defasenf número 003/2017, de folhas 4 a 8, referente aos resultados da inspeção in loco realizada na Superintendência de Transporte e Trânsito do município de Arapiraca, SMTT, referente ao exercício de 2015, julgar regulares, com fundamento no artigo 21, inciso 1º da nossa Lei Orgânica e artigo 133, inciso 1º do nosso Regimento Interno, os atos de gestão do responsável pela Superintendência de Transporte e Trânsito do município de Arapiraca, a SMTT, referente ao exercício de 2015, objeto da inspeção in loco de que tratam estes autos, consistentes na execução de receitas e despesas quanto à legalidade sobre os aspectos contábil e financeiro. E, por fim, determinar a juntada do relatório Defasenf 003/2017, de folhas 4 e 8, e do acórdão resultante da apreciação desta inspeção in loco ao processo eletrônico 4.916/2016, referente à prestação de contas do gestor da Superintendência de Transporte e Trânsito do município de Arapiraca, relativo ao exercício 2015. E, por fim, da ciência dessa decisão ao responsável, o senhor Ricardo Alto Teófilo, Superintendente de Transporte e Trânsito do município de Arapiraca, no ano 2015. É como propõe o voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Senhor conselheiro. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Sérgio.
Em votação, conselheiro Maria Cleide. Acompanha a proposta de volta do conselheiro Sérgio. Conselheiro Anselmo. Conselheiro, dessas informações, alguma delas vai somar no processo de prestação de contas e de gestão, para ser encaminhado? Não, eu proponho só encaminhar o acórdão resultante dessa decisão e o relatório também da Defasenf, o relatório número 003. Apenas esses documentos, não o processo. Então, o senhor está arquivando por não ter encontrado? Não estou arquivando, não. A conta é julgar regular. A auditoria... Julgar regular as contas. Ou melhor, as contas não. Aí, eu já comecei a confundir. Julgar regular os atos apurados. Gestão. Os atos específicos aqui dessa inspeção em loco, que foi em receita e despesa. Na verdade, é mais sobre o aspecto da escrituração contábil, a regularidade. Contábil né? e financeira. Ele não entra na legalidade Aqui o das julgamento despesas. é pela regularidade do que se foi examinado aqui nessa inspeção em loco, que foram apenas as receitas e despesas sobre o aspecto contábil e financeiro. Então, a regularidade diz respeito apenas a esses atos, naquele exercício de 2015. Apenas isso. E aí, a proposta é de, juntamente com o acordo que resultado da decisão aqui do Pleno, juntamente com o relatório da Defasenf, o de número 003, anexar a a prestação de contas do gestor daquele ano, que ainda não foi apreciada, conforme apontou aqui o Ministério Público de Contas, o processo 4.916, se eu não me engano, de 2016. Refere-se à prestação de contas de 2015. Então, quanto à estruturação contábil, julgar regular os atos de gestão. Não, eu vou repetir aqui, senhor conselheiro, assim, para ficar bem claro, né? Porque é importante isso aí. A proposta é no sentido de conhecer daquele relatório da Defasenf, o 003/2017, julgar regulares, com fundamento no artigo 21, inciso 1º da nossa lei orgânica, e 133, inciso 1º do nosso regimento interno, os atos de gestão do responsável pela Superintendência de Transporte e Trânsito do município de Arapiraca, referente ao exercício 2015, objeto da inspeção in loco de que tratam estes autos consistentes. Quais são esses atos? A execução de receita e despesa quanto à legalidade sobre o aspecto contábil e financeiro. Então está delimitado esse julgamento. Diz respeito apenas aos atos verificados nessa inspeção in loco referente àquele ano. E sobre o aspecto da legalidade. Então, se for examinado novamente sobre aquele exercício, qualquer ato referente à receita e despesa que não for sobre o aspecto da legalidade, então ele não compõe esse escopo aqui, então ele está fora desse julgamento. É só um exemplo. Então, qualquer sobre outro aspecto, os processos de licitações e contratos, e daí por diante, tirando o aspecto da receita e despesa. Então, os aspectos sobre pontos específicos não estão sobre exame aqui. Então, a regularidade é apenas dessa inspeção in loco. E é delimitado isso aí é importante. É importante porque no exame da prestação de contas do gestor, pode ser observado vários aspectos. Inclusive, é importante que seja juntado a apreciação, o acórdão resultante da apreciação aqui do julgamento deste processo, aqueles autos. Eu só vou fazer aqui salvar meu entendimento, que quando se fala receita e despesa com relação ao órgão público, é praticamente tudo, sendo arrecadador ou não. Por exemplo, nesse caso, só para me posicionar a respeito, se é um órgão que ele não arrecada, ele recebe as famosas interferências do órgão arrecadador. Se executa a despesa, então a despesa ela tem todo um procedimento próprio, né? Desde a lei orgânica até a sua execução contratual. Quando a gente fala a respeito da legalidade, a gente abrangendo tudo.
Aí, essa ressalva, que aí eu tenho um entendimento um pouco diferente, mas nesse processo eu tenho a tendência de acompanhar Vossa Excelência. Senhor conselheiro, eu posso até esclarecer isso aqui, porque consta tudo do meu voto aqui. Todo o exame feito aqui, eu fiz uma apreciação de cada um desses pontos. Então, eu posso até ler, não é muito extenso, não. Eu posso ler cada um desses pontos aqui. Então, começando aqui sobre... em relação à tesouraria, aqui passando a leitura dos fundamentos aqui para essa decisão. Em relação à tesouraria, afirmou a equipe de inspeção que movimenta seus recursos por meio de transferências bancárias. A respeito do patrimônio, afirmou que os bens adquiridos pela SMTT são incorporados ao patrimônio do órgão. Foi apurada uma dívida ativa da ordem de R$ 38.297,54. No que se refere à receita, a equipe de inspeção apontou que, com base nos registros contábeis, que a arrecadação do exercício 2015 totalizou R$ 3.471.776,97, conforme quadro que especifica. Ele traz cada uma das rubricas de receita que compõem esse total aqui. Com relação às despesas, a equipe de inspeção verificou que a execução da despesa da ordem de R$ 2.079.775,68, evidenciando, portanto, um superávit orçamentário da ordem de R$ 1.392.001,29. No que diz respeito à formalização de processos de despesa, a equipe de inspeção constatou que as aquisições realizadas se encontravam de acordo com a legislação em vigor. A equipe de inspeção registrou que a aquisição de combustível foi realizada a partir do pregão eletrônico número 008/2015, com valor estimado em R$ 295.372,80. Quanto às despesas com concessão de diárias, a equipe de inspeção apontou que houve gastos no valor de R$ 1.890, devidamente comprovados com documentação hábil. A equipe de inspeção examinou 4 processos de licitação, conforme quadro demonstrativo às folhas 7, concluindo que se encontravam de acordo com a legislação vigente. Foi consignado ainda no relatório da equipe de inspeção que a SMTT realizou transferências de recursos financeiros para a Prefeitura Municipal de Arapiraca da ordem de R$ 866.500, em face de convênio de cooperação administrativa para execução de serviços de conservação, manutenção e sinalização das vias públicas. Concluindo, a equipe de inspeção afirma não ter detectado anormalidade no exame procedido em loco nas receitas e despesas da SMTT de Arapiraca. E aí passei aquela proposta de voto que relatei aqui há pouco aos senhores. Ok. Já votei. Conselheiro Fernando. Acompanha, relator. Conselheiro Rodrigo. Relator. Aprovado. Conselheiro Sérgio. Conclua assim, senhor presidente, a minha pauta. Peço licença. Então, não tendo mais pauta para o dia de hoje, está facultada a palavra a senhora conselheiro, senhor representante do Ministério Público, conselheiro Anselmo. Coisa rápida, só para convidar Vossas Excelências, os servidores do Tribunal, a população, cidadãos em geral, do evento em Murici, dia 19, dando continuidade àquele treinamento regional promovido pelo Tribunal de Contas, com o apoio técnico da Escola de Contas. E também, Excelência, pedir aqui uma última ajuda de Vossa Excelência desse processo que o conselheiro Rodrigo foi o voto divergente, entendendo que seja um voto preliminar. Esse processo, ao menos, tem que ser encaminhado para que ele possa registrar o voto dele ou um acordo parecido, e depois, até que for o caso, para eu retornar e pedir para que seja citado a pessoa. É só para uma questão de assim, o que fazer com os autos. Obrigado, senhor presidente. Ok. Declaro encerrada. Eu queria só avisar, próxima semana, estarei fazendo um treinamento, uma semana inteira, então não estarei presente na sessão de terça-feira, tá?
Muito obrigado. Então, declaro encerrado, convocando vocês para a sessão da terça-feira da hora regimental.